está no ar o programa da TV CREA Minas. Nesta edição, você vai conhecer um pouco da riqueza artística e cultural do Inhotim e também o trabalho de engenheiros e técnicos que cuidam do museu. Vai ver os desafios da engenharia civil na reforma do Centro Cultural Banco do Brasil na capital mineira. E ainda, lançado o documento Mobilidade, que aponta soluções para o trânsito na região metropolitana de Belo Horizonte. É agora, fique com a gente. O CREA Minas, por meio da Câmara Temática de Mobilidade Urbana, acaba de entregar à sociedade um instrumento importante na busca por um trânsito melhor, o documento Mobilidade. Elaborado a partir de estudos detalhados do segmento, ele sugere projetos estratégicos que podem melhorar o deslocamento dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. O caos no trânsito parece maior a cada dia, e neste contexto fica difícil imaginar uma saída para o tema mobilidade urbana. Um quadro desafiador encarado por instituições como o CREA Minas. Após um minucioso trabalho de pesquisa, o Conselho acaba de lançar este documento, que traz um diagnóstico do trânsito na região metropolitana e possíveis soluções. Tudo o que foi debatido na Câmara Temática de Mobilidade Urbana está nesta cartilha e agora é apresentado ao público. Desde 2012, foram realizados vários workshops, um painel metroferroviário e até um seminário internacional com a participação da comunidade técnica. O trabalho teve como base a pesquisa Origem e Destino, de 2013, e a experiência de vários especialistas no ramo. Resultado, um estudo completo com soluções mais adequadas. Estiveram presentes na solenidade representantes do setor de trânsito do estado de Minas, das cidades de Belo Horizonte, Contagem, Betim e da Agência de Desenvolvimento da região metropolitana. É de se esperar que haja um diálogo entre o governo federal, o governo estadual e as prefeituras, em especial dessas três cidades importantes da região metropolitana, no intuito de dar sentido a uma gestão compartilhada que possam enfrentar o problema da alta capacidade e que possam resolver os problemas relacionados à conexão entre os sistemas metropolitano e os sistemas das cidades, Betim, Contagem e Belo Horizonte. A cartilha traz dados importantes dos principais gargalos, onde as intervenções precisam ser rápidas, e as rodovias são um deles. Dados da pesquisa Origem e Destino mostram os números preocupantes do transporte de cargas na região. Na BR-381, saída para São Paulo, por exemplo, passam cerca de 10.138 caminhões por dia. Na mesma rodovia, no sentido Vitória, o número é de 8.412. Isso sem contar os veículos menores. Para distribuir melhor este volume e evitar que comprometa outras vias, o estudo aponta a necessidade da construção de um rodoanel, ferrovias passando por esses trechos e até centros de distribuição em locais estratégicos. A pesquisa aponta também os lugares mais movimentados em relação ao trânsito da região metropolitana de Belo Horizonte. Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Betim e Ibirité são as cidades onde se concentra o maior número de pessoas que precisam se deslocar todos os dias. Neste caso, a melhoria da mobilidade urbana passaria pela construção de monotrilhos e, é claro, no investimento em metrô, aponta o estudo. Não há uma solução mágica para a resolução de todos os problemas de mobilidade da região metropolitana. É necessária uma articulação de vários modais, mas mais do que isso, é fundamental de que as regiões que mais demandam viagens sejam contempladas. E é muito importante que o dinheiro público já utilizado também possa servir de parâmetro para novos investimentos. Eu falo especificamente das redes que articulam o metrô à região oeste, da chamada linha 2, da mesma forma, do metrô. Da mesma forma também que é necessário que haja uma articulação do governo federal e do governo estadual no sentido de poder resolver a grande questão de quem opera as linhas futuras dos sistemas de alta capacidade da região metropolitana. Nós vamos ter as eleições gerais do Sistema Confea-CREA no dia 19 de novembro, que está marcado as eleições, e vão estar em disputa os cargos para presidente do Confea, o cargo nacional, para presidente do CREA, Minas, no nosso caso,
para a multa, diretor-geral da multa e diretor administrativo da multa e diretor financeiro da multa. No estado de Minas, nós temos uma particularidade também que nós fazemos eleições para eleger as inspetorias, as chapas, né, que vão dirigir as inspetorias nas nossas 60 inspetorias que a gente tem no estado. E o Sistema Confea-CREA convida os profissionais a participarem das eleições do dia 19 de novembro como mesários. Quem tiver interesse deve enviar e-mail para a SER, Comissão Eleitoral Regional. A indenização será de R$ 142,50. Belo Horizonte conta hoje com um importante espaço dedicado à cultura, o Centro Cultural Banco do Brasil. Com quase um ano de funcionamento, o local virou referência para o público. Teatro, exposições e muita interatividade que só foram possíveis graças a uma grande obra de engenharia que uniu preservação e tecnologia. Vamos ver como foi? Um verdadeiro desafio para a engenharia, transformar esse belo edifício construído em 1926 num espaço apropriado para a promoção da cultura na cidade. O prédio foi um prédio adaptado, ele foi construído para ter funções administrativas e aí tivemos que criar espaços onde pudesse fazer apresentações, como por exemplo um teatro. Então nós criamos um teatro, foi uma obra grande, né? Porque para criar uma caixa cênica, para criar todo um conjunto do teatro, foram precisos ser removidos vários pilares. Belo Horizonte, quarta capital brasileira a receber um centro cultural do Banco do Brasil. Mas tudo isso só foi possível graças à tecnologia usada pelos engenheiros da obra. Eu acho isso fantástico, você poder manter a característica de um prédio, né, com os seus valores históricos, arquitetônicos e artísticos, e ao mesmo tempo transformar o seu uso, que é um uso que nós estamos potencializando para a comunidade. Na primeira etapa foram 8.000 metros quadrados de área trabalhada. Na segunda, mais 4.000. No total, 12.000 metros quadrados reconstruídos para abrigar teatro, espaço multimídia e galerias de exposição. Somente aqui no teatro, 14 pilares foram retirados e substituídos por estruturas metálicas. Um processo de transformação do ambiente que durou 3 anos. Foram 3 etapas. A primeira foi uma fundação, né, que nós tivemos que intervir fazendo tubulões e blocos. Depois vem a segunda etapa, que foi o lançamento da estrutura metálica como reforço da estrutura, aí que deu condições de nós cortarmos os 14 pilares. E por fim foi adequação arquitetônica, que foi as lajes, por exemplo, da plateia, né, para poder dar condições de instalação dessas cadeiras. Pilares de concreto como este atravessavam todo o espaço do teatro. Agora, eles não existem mais. Tudo deu lugar aos perfis metálicos, que não serão nem vistos por quem assistir aqui os espetáculos. O tratamento acústico optou em revestir todas essas colunas, né, e para poder fazer uma acústica perfeita para o teatro. Do lado de fora, a chuva não vai mais atrapalhar o aproveitamento deste pátio. São 25 toneladas de metal, mais 12 de vidro. Um peso a mais na estrutura do edifício, que foi compensado com a retirada de 400 toneladas de concreto. Essa sobrecarga, ela foi colocada aqui ao longo dos anos em função assim, de algumas patologias, principalmente de infiltrações que foram ocorrendo e as soluções que eles foram dando foram fazendo de impermeabilização. E não teve aquela preocupação de retirar o contrapiso anterior. Então, nós tivemos aqui, por exemplo, um contrapiso de até 35 centímetros de espessura. Galerias, teatro, curadorias, tudo cuidadosamente construído para ser entregue ao público. Agora, o CCBB vai fazer parte do Complexo Cultural Praça da Liberdade, um projeto implantado com suporte da tecnologia utilizada pela engenharia.
O resultado do prédio é fantástico, né? A gente conseguiu fazer um teatro muito bom, de alta qualidade, de boa capacidade. Aliás, são 2 teatros, depois a gente tem um teatro que é uma sala multiuso de 180 metros quadrados, que também derivada dentro desse processo de reaproveitamento do espaço. Acho que a comunidade, a sociedade belo-horizontina, mineira e brasileira ganha com esse espaço, né? No próximo bloco, a gente te leva para um passeio em meio à natureza, o Museu do Inhotim. Eu volto já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa, que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais, escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de Minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta chamando a atenção dos estudantes da área tecnológica para a segunda FaceInTech. Ainda dá tempo de participar. O prazo de inscrição foi prorrogado para 1º de outubro. Você pode ser um dos 10 premiados da segunda Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas do CREA Minas, que além de prêmio e dinheiro, dará visibilidade ao seu projeto. Informações e inscrições no site crea-mg.org.br/FaceInTech. O CREA Minas, em parceria com a Justiça Federal, promoveu mais um mutirão de conciliação para profissionais e empresas em débito com o Conselho, uma oportunidade de negociar e voltar a exercer a atividade. Para a audiência de conciliação do mês de agosto, a Justiça Federal e o CREA Minas convocaram 125 pessoas. A adesão foi de mais de 90%.
A parceria entre o Conselho e o Núcleo de Conciliação da Justiça Federal visa regularizar a situação dos profissionais em débito com o CREA. Alternativas como esta estimulam o acordo entre as partes e desafogam os processos na Justiça. A conciliação também tem como objetivo resolver as pendências sem necessidade de processos, que podem se tornar longos e demorados. Ao receber a convocação, Reinaldo não pensou duas vezes. Espero poder ter assim, um retorno positivo, sair daqui acertando, se tem algum débito, acertar esse débito. Creio que aqui vai ser a melhor condição de a gente estar negociando isso assim. Os interessados em regularizar a situação com o CREA Minas devem procurar o departamento jurídico do Conselho para propor e dar início a um acordo. Este primeiro passo já pode garantir o retorno às atividades. É um bate-papo, ele escuta de que se trata, quando é caso de anuidade, quando é caso de empresa, ver se ela pode ou não estar fazendo acordo, ver a possibilidade do profissional, se ele tem condições financeiras ou não de estar pagando. Ele não é obrigado a aceitar o acordo, ele aceita se ele quiser. Então é um bate-papo. Quem já resolveu a situação se diz aliviado. Eu já estava quase perdendo o registro. Para mim, a conciliação, me recuperei. Veio numa boa hora então. Ótima hora. Os mutirões de conciliação acontecem sempre uma vez por mês. Fique atento às datas e participe. Informações pelo telefone 3299-8767. O código de área é o 31. Ele é o maior museu a céu aberto da América Latina, o Inhotim, que atrai visitantes de todo o mundo. Mas para manter toda a beleza dos jardins bem cuidada e preservada, exige muito trabalho. Uma equipe inteira que tem no engenheiro agrônomo um papel fundamental. Este é o maior museu a céu aberto do planeta. São cerca de 500 obras para serem contempladas pelos visitantes. Mas mesmo em meio a tanta arte, é o enorme jardim com mais de 1 milhão de metros quadrados o foco de um profissional que trabalha aqui, o engenheiro agrônomo. As mais de 4.200 espécies vegetais saudáveis e esteticamente perfeitas ficam sob a responsabilidade dele, que conta com uma equipe de apoio especializada. Afinal, cuidar de todo este verde requer muito trabalho. A gente não tem como prever o que vai acontecer com as nossas plantas, né? Um ataque de brocas pode chegar a exterminar uma certa espécie em 3 dias. Então é um trabalho diário, onde eu e uma equipe percorremos o parque de forma assim, rotineira, olhando planta a planta, e quando a gente detecta um problema, aí a gente tem que ver como o problema vai ser solucionado. Há mais de 2 anos, Lívia trabalha no Inhotim. Ela conta que é um privilégio poder aplicar o conhecimento de agronomia num espaço destinado à cultura. Sempre gostei muito de trabalhar com as plantas ornamentais. Então, eu acho que a gente atua, sim, com todos os conhecimentos que eu adquiri na faculdade, de irrigação, controle de pragas, doenças, análise de solo, análise de recomendação de adubação, tudo é aplicado aqui de uma forma diferente, né? A gente não deixa de atuar como eu não deixei hora nenhuma de ser engenheira agrônoma, pelo contrário. A minha atuação aqui, eu acho que ela é bem diferente e bem aplicada. Todos os dias a gente tem um problema diferente, que obriga a gente a estudar, a estar buscando conhecimento, porque além das plantas que já são conhecidas, que já tem um cultivo conhecido, o Inhotim, como jardim botânico, também tem o interesse de cultivar espécies raras. O viveiro educador do parque também fica sob a responsabilidade de um profissional da área. Goy Alves é o técnico em agronomia que mantém tudo em bom funcionamento.
Aqui, o visitante encontra logo na entrada 3 mandalas repletas de plantas. Conhecido como o Jardim dos Sentidos, essas espécies podem ter propriedade medicinal e ainda despertam o interesse da visão, do olfato, do tato e até do paladar. Por exemplo, a gente tem o bálsamo, que é uma planta que pode ser utilizada para urticárias, furúnculos, queimação no estômago, gastrite, úlcera, entendeu? Boa parte da vegetação do parque já é produzida aqui mesmo no Viveiro Educador. Essas mudas, quando estiverem no tamanho ideal, serão plantadas em algum ponto do Inhotim. Identificação das espécies, coleta de semente, produção, para a gente estar caminhando no sentido de não estar adquirindo mais plantas de outros viveiros, entendeu? Ao invés disso, a gente está fazendo troca. Então, a gente está muito focado hoje, a minha função hoje está muito focada na produção assim, de plantas do parque, de pegar o material que a gente tem no parque e a hora que a gente estiver dando conta disso, a gente partir para outros locais. Além de produzir as próprias espécies, o museu trabalha também a tecnologia de conservação, desenvolve pesquisa e ainda promove a educação. Nada disso, reconhecidamente, seria possível se não fosse o conhecimento aplicado pelos agrônomos. Então, esse processo todo de seleção, de climatização, de fitossanitarismo na hora que recebe, já faz parte desse trabalho. E aí tem todo um trabalho de garantir com que essas plantas permaneçam vivas. E aí a gente sabe, e talvez os agrônomos podem listar aí a carreira do agrônomo exatamente para isso, para você garantir a sobrevivência dessas plantas. E são plantas nativas, ornamentais. Eu posso dizer que um agrônomo trabalhando num jardim botânico, ele vai atuar tanto na conservação de plantas, tanto na parte de pesquisa, quanto na parte de educação. Então é fundamental para o funcionamento, um bom funcionamento de um jardim botânico. São muitas cores em muito verde. Em meio a tanta diversidade, aqui tudo funciona perfeitamente e quem ganha com tanto cuidado é o visitante. O programa de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana.
Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais, escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de Minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro.